Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Vamos lá. Então, acho que os irmãos estão ouvindo bem, né? Vamos lá. Um só corpo e vários membros, né? Um só corpo, vários membros. Obrigado, Ruth. Obrigado, Júnior. Vamos lá. Um só corpo, vários membros. Nessa lição de hoje sobre a unidade, né? Um só povo, estudo sobre a unidade cristã. Então, o objetivo aqui, colocado na lição, é entender que a diversidade presente na igreja não é um obstáculo, mas um meio pelo qual se efetiva a verdadeira unidade cristã. Não é um obstáculo. A diversidade não é um obstáculo, mas é um meio pelo qual se efetiva a verdadeira unidade cristã. Então, Deus trabalha com o seu povo na diversidade para trazer a unidade. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é essa unidade, o que é essa diversidade, né? Hoje é um tema muito falado e nós temos que tomar cuidado para não confundir. Nós falamos sobre diversidade, aquilo que o mundo está falando sobre diversidade, o que a sociedade está falando de diversidade, e aquilo que ela critica sobre diversidade, o que ela quer de diversidade, se é aquilo que Deus quer de diversidade. A diversidade na igreja, do corpo de Cristo, é diferente dessa diversidade que as pessoas aí de fora da sociedade que não está voltada para Deus, está querendo, né? Devemos tomar cuidado para não aceitar tudo, né? Sobre essa questão da diversidade, tá certo? Vamos lá. A nossa sociedade hoje, né? Se fala muito sobre essa questão da intolerância, né? Geralmente eles acusam a igreja, né? Como eu falei, eles querem um tipo de diversidade que não é a diversidade que Deus fala, né? É um outro tipo de diversidade que eles querem, tá certo? Então, muitas vezes nós podemos... A intolerância, né? O pessoal até comenta, a intolerância dos tolerantes, né? Eles querem um tipo de diversidade que não é o que Deus quer para a igreja, para o seu povo, né? Mas nós temos que estar pronto a responder para essas pessoas qual é o tipo de diversidade realmente que Deus quer. A diversidade em relação à formação da unidade do corpo de Cristo. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Então, a diversidade não deve ser encarado, né, assim, com não vamos estar de acordo com a mesma diversidade do mundo, mas a diversidade na igreja ela não pode ser encarada como um obstáculo, né? Mas como uma oportunidade, né? Mas como uma oportunidade e um elemento essencial, né? Ou faz parte da natureza da igreja, a diversidade. Para começar, com a entrada do pecado do mundo e as pessoas sendo separadas umas das outras, né? Não por causa daquilo que Deus revela, mas por causa dos seus próprios pecados, os seres humanos eles foram se dividindo, cada um na sua cultura, no seu modo de ser, e criados algumas culturas até anti-Deus, né, vamos dizer, mas não vamos tratar nesse assunto hoje. Então, o que acontece? Mas com a vinda de Jesus, que veio tornar de todos os povos um só povo. Já a promessa que Deus fez a Abraão, né, quando Deus chamou Abraão, que na família de Abraão seria bendita todas as famílias da terra, todas as pessoas, as diferentes etnias, né, quando se fala de família, porque nós sabemos que muitos povos, muitas pessoas, nações se formaram a partir de uma família, como Israel, né? O Israel, a partir da família de Abraão, depois Isaac, depois Jacó e os seus 12 filhos, se tornou as 12 tribos de Israel. E assim como outros povos, tá certo? Mas Jesus veio para tornar de todos os povos, dos vários povos, um só povo, né? Onde houve essa unidade, né? Aí nós vamos trabalhar então a questão da unidade
e da diversidade. Agora vamos ver como é que é essa diversidade que foi chamado para a igreja, como é que nós podemos trabalhar ela da unidade. Isso nós trabalhamos há alguns meses aqui na questão das mensagens, né? Os pregadores, os mensageiros aqui da igreja de Itapevi, tá certo? Então vamos lá no primeiro tópico, qual que é o ideal de diversidade? Existe um ideal, não é qualquer diversidade que nós devemos encarar. Então que nós devemos começar ver o próprio exemplo de Cristo, né? O próprio Cristo, ao escolher os seus 12 apóstolos, como que se nele, Paulo já fala que nele todos os povos foram feitos um, qual é o exemplo de Cristo para a questão da diversidade, ou a unidade na diversidade, né? Jesus escolheu 12 apóstolos. Essa escolha, essa diversidade na escolha de Jesus, o que pode nos ensinar? Né? O que pode nos ensinar? E nós vemos que a igreja primitiva era uma comunidade onde a diversidade existia. Lá existia grego, judeu, romano, cita, estudado, não estudado, homens, mulheres, todos os tipos. Então lá em Mateus 6, Mateus capítulo 6, verso 12 ao 16, vamos ver aqui a escolha que Jesus fez dos seus discípulos. Ao começar o seu ministério aqui, mesmo o povo de Israel ali na Judéia e na Galiléia ali, Jesus foi escolher, ele não escolheu, como muitas pessoas que falam muitos grupos aí que falam da diversidade, mas eles falam muito da diversidade para tentar essa política militante. Mas na hora deles quererem os seus pares, tem que ser pessoas iguaizinhas, né? Pessoas uniformizadas assim nas atitudes e até nas ideias, onde as pessoas têm que repetir o mesmo discurso. Mas Jesus, quando ele chamou os 12, olha como é que foi chamado os 12, e olha as pessoas, né? Verso 12 começa assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, depois de uma oração de consagração. E quando amanheceu, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos enviados. Aí são esses, é a lista: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André e seu irmão Tiago e João. Tiago e João. André era irmão de Pedro e Tiago e João eram irmãos. Felipe o Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote. Então nós vemos ali umas categorias, né? Tinha pescadores, tinha coletores de impostos, tinha o esquerdista, o direitista, o que ajudava os invasores romanos, o que era contra os invasores romanos. Existia o certinho, existia o outro lá que não era tão certinho. Então existia uma diversidade muito grande entre aqueles homens. Isso porque Jesus escolheu 12 entre 70. Então podemos ver que no grupo de 70 ali deveria ser uma diversidade muito maior. Então, Jesus ali falar assim, Jesus ali, ele dentro do povo dos judeus ali da Galiléia, ele chamou pessoas que pensavam diferentes. Tá? Só que é lógico que haveria ali depois uma transformação, né, na vida deles, eles estariam alinhados com o propósito de Deus, mas mesmo que eles fossem alinhados, tornassem um em Cristo, depois tinha as suas várias funções, né? As suas várias funções que é isso que nós vamos ver. Já no início da igreja ali, em Pentecostes, nós podemos dizer também ali, que quando houve o Pentecoste, o povo judeu que estava lá, eles eram de diversas
partes do mundo. E mesmo eles sendo judeus de diversas partes do mundo, eles não eram uma igualdade uma igualdade, porque onde eles viveram, com certeza, eles se modificaram um pouquinho, eles pegaram alguns costumes, alguma maneira de falar, alguma maneira de se expressar, alguma maneira de pensar, mas ali existiam pessoas de várias partes do mundo, de 17 regiões, assim que o texto bíblico fala, né? E o pastor comentou aí que hoje o pessoal não quer uma diversidade, o pessoal quer uma libertinagem. E é isso mesmo. Muitas vezes nós, como igreja, devemos tomar cuidado. Existe a diversidade, mas não é uma libertinagem, né? Não é para você ter uma diversidade na igreja, pessoas que, dentro dos filhos de Deus, não haverá ninguém que será. Santidade é uma coisa só, né? Os dogmas, a crença, né, as doutrinas tem que ser uma só. Algumas outras partes, a funcionalidade pode ser diferente, nós vamos ver, né? Então, a comunidade da igreja primitiva era uma igreja, existia uma diversidade ali na igreja, né? Tá certo? Porque Jesus, ali no madeiro, Jesus, o que ele fez? Ele uniu todos os povos, atraiu todas as pessoas e todas as raças, povos, línguas e nações, né? E no final, onde fala assim que todo joelho, né, toda língua, tribo e nação reconhecerá que Jesus é o Senhor. Continuando aqui, então, a despeito dessa diversidade que existia ali entre os cristãos, lembra que em Atos 2 ali existia cristão de 17 nações. E mesmo as que não eram dispersas, ali dentro do próprio povo, existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os zelotes, existiam os essênios, existiam os moradores da Galileia, que eram os galileus, que não era bem visto pelos lá da região da Judéia, região de Jerusalém. Existia pobres, existia ricos, existia homens, existia mulheres casadas, mulheres solteiras, existia viúvas. Existia escribas, fariseus, né? Muitas vezes as pessoas começam a falar, porque eu sou escriba fariseu. Muitos, até sacerdotes ali, se converteram a Jesus. Então, aqui, a despeito dessa diversidade, né? Como é que eles viviam? Né? Se Deus ama a diversidade, Deus ama a diversidade por quê? Podemos até dizer assim, Deus criou um tipo só de vegetação, existe um tipo só de clima, né? Existe um tipo só de animais, né? Se você for ver os felinos, existem vários tipos, espécies de felinos, a começar com gato, tigre, leão, tudo fazem parte dos felinos. E a vegetação, então, e as flores, né? Que é uma tremenda diversidade. Os pássaros, né? Então, se Deus não gostasse da diversidade, Deus criaria uma só espécie desses animais. Mas lembre-se que, apesar dessa diversidade, nós temos que ver que a diversidade tem que apontar para uma coisa, para a honra e glória de Deus. Tudo isso existe para glorificar. Qualquer diversidade que não glorifique a Deus é uma boa maneira de um parâmetro para nós seguirmos. Vamos fazer isso porque nós temos que ter diversidade. Essa diversidade, essa diferença, ela glorifica a Deus. Vamos dizer você é verdadeiro na igreja, mas eu sou mentiroso, porque na igreja tem que ter pessoas com a verdade e pessoas com a mentira para ser diverso. Não, não é isso. Lógico que na igreja vai ter mentirosos, vai ter... Mas por quê? Porque nós ainda somos caídos, né? Ainda está havendo a restauração. Mas uma coisa que não pode haver na igreja é mentira e falsidade. Tem que ser apenas verdade. Isso não tem que ter, isso não vai, não é uma diversidade que Deus aceita, tá bom? É só a verdade, só para complementar, né? Mas, apesar da diversidade ali, em Atos 2:42 fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quer dizer, embora eles fossem diversos, havia uma só doutrina. A doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus passou para eles, né?
Havia uma só comunhão e um partir do pão e as orações. Eles se uniam nessas coisas, né? O pão ali, as orações ali. Então, era a maneira deles se unirem na sua diversidade. Hoje, né, as pessoas muitas vezes arrumam essa desculpa da diversidade de Deus trabalhar em várias, para implantar coisas, trazer coisas que eles querem, que eles acham agradável, mas nunca vê se é para a honra e glória de Deus. Então, a união aqui das pessoas, a diversidade era unida na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Porque, embora fossem diversos, eles tinham um só objetivo, porque a comunhão tem que partir para um centro, e o centro é Cristo. Tem que ser o centro que é cristocêntrica, tá bom? Vamos lá. Continuando, né? Na questão de, quando Paulo vai trabalhar na questão dos dons, tanto na sua carta aos Coríntios, né, como em Éfeso, Paulo usa para tentar trazer a união entre os cristãos, perdão, trazer a união entre os cristãos, fazendo a analogia do corpo. Porque a igreja, um corpo, ele não é um cubo, né? Um cubo ali de todos os lados tem a mesma medida, retinho. Um corpo, ele tem vários membros, ele tem as suas diferenças. Então, Paulo usa a analogia do corpo. E lá em Coríntios, né, na sua carta, capítulo 12 de Corinto, capítulo 12, que até o texto áureo fala, 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros mesmo sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Então, Cristo é um, mas o seu corpo tem vários membros, que é a analogia aqui do corpo, para tentar explicar essa diversidade e ver como é que nós devemos agir. Então, o verso 18 diz assim, o verso 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Entendeu? Nós somos vários membros, tem as nossas diferenças, somos colocados no corpo, mas quem colocou eu naquela parte do corpo? É onde eu quis ficar? Não, diz que Deus colocou como ele quis. E complementando aqui o verso 27 ao 30, diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros uns dos outros, né? E individualmente membros desse corpo, né? Membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajuda, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons, né? Então, essa analogia é para que nós aprendamos a ter equilíbrio, né? Não só equilíbrio, mas até uma aceitação da minha posição no corpo de Cristo, para que eu possa me aceitar e aceitar meu irmão. E também mover a minha atitude em direção a isso. Eu tenho que respeitar, aceitar a vontade de Deus naquilo que Ele me colocou para eu fazer na igreja, para que eu possa desenvolver aquela atividade na igreja, quando eu falo atividade, às vezes não é de destaque, uma atividade, quando eu falo de destaque, não estou falando que não é importante, que apareça, tá certo? Porque ali diz que tem profetas, pessoas que têm o dom de curar, operadores de milagre, administradores. Administradores é aquela pessoa que nem às vezes aparece no culto, porque você fica só pegando as ofertas, contando a parte financeira da igreja,
vendo o que se precisa prover de água, de material para a igreja, ver como é que vai ser o materiais de limpeza, como é que está a limpeza da igreja, a administrar a funcionalidade ali daquela organização. Aí você pode achar, mas aquilo lá não é um trabalho espiritual, não é um trabalho. É mais importante se eu estiver lá na frente fazendo um milagre, fazendo uma cura. E às vezes nós vamos, ou às vezes, se eu estou na parte de administrador, eu vou querer aquele dom de destaque, segundo a minha visão, ou eu vou desprezar o irmão que não tem aquele dom que Deus colocou para trabalhar em outra atividade. Aí vem até a questão da autoestima, da valorização de cada um se valorizar e valorizar porque foram colocados lá pela vontade de Deus para realizar. E aí vai haver harmonia. Como eu já coloquei, vou repetir aqui uma vez que eu já falei sobre esse dom, né? Às vezes o braço e a mão podem se encrencar, né? Um brigar com o outro, mas a mão sem o braço, ela não pode, é uma morta. E o braço sem a mão é um braço defeituoso. Né? Você pode, eu sou o braço e eu vou cortar essa mão. Não. Se você for um braço sem mão, você é um braço defeituoso. Né? Embora você esteja o braço ainda ali, mas é um braço defeituoso, porque o braço ele serve para quê? Para sustentar a mão, que tem a maneira de pegar as coisas, segurar as coisas. Tá certo, irmão? Então, essa analogia é importante nós entendermos assim. Se você está se sentindo assim, inferior, desvalorizado, se você está se sentindo sua baixa autoestima, fala assim, eu estou aqui escondidinho, mas eu sou uma peça principal porque Deus me colocou aqui. E eu devo fazer essa diversidade que eu falei antes para a glória de Deus. Faça o teu trabalho para a glória de Deus. Veja isso, todas as partes, por menor que na nossa visão humana. Então, geralmente nós temos a nossa visão humana é uma visão míope. A nossa visão humana é míope porque eu só me vejo de acordo com o que as pessoas veem de destaque. Mas aquela pessoa de destaque lá, ela está lá porque tem outras pessoas, né? Outros membros, segurando ele. E ele também, e você tem que torcer ou incentivar que ele trabalhe para a glória de Deus também. E você também pensar que ele está trabalhando para a glória de Deus, não é para a glória dele. E você não quer ter, o destaque não é dele, o destaque é de Deus. É de Cristo, tá bom, irmãos? Então, essa diversidade, para a igreja, é para que a igreja ela se organize e glorifique a Deus e faça o trabalho que ela foi colocada aqui para fazer. Edificação um dos outros, pregar o evangelho, glorificar a Deus, né? Mostrar o poder de Deus. Né? Então essa é a analogia que nós devemos fazer. Aqui no comentário 2, né? No comentário 2 da lição, que é a segunda parte aqui, que fala assim, o cultivo da diversidade, eu falo assim, olha, vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, sendo assim a figura do corpo é a melhor expressão da unidade na diversidade. Cada parte é diferente dos demais e realiza a sua função para o bem de toda a unidade. Realiza a sua função para o bem de toda a unidade. O corpo é composto de diferentes órgãos, cada um com suas próprias funções, cada um com sua maneira individual de trabalhar, mas não é porque são diferentes que não haja unidade. Significa apenas que a unidade se dá precisamente por meio da diversidade e da diferença. Então era isso que Paulo queria ensinar. Num motor enorme, de grande engenhosidade, às vezes uma arruela, um parafusinho pequeno que solta ali, ele faz com que o motor deixe de funcionar, que o motor haja até um acidente e pare totalmente. E aquele parafusinho ali que você... Para que tem isso? Podemos tirar? Não.
se ele foi colocado lá porque ele é importante para o funcionamento de todo aquele motor, aquela engenhosidade, né? Veja esses foguetes espaciais, essas que vão aí muitas vezes, algumas vezes tem um acidente, né? Morre pessoas, já aconteceu, e o acidente aconteceu porque uma pequena peça deu um defeito. E por aquela pequena peça ter um defeito, houve uma explosão e todo aquele equipamento se perdeu com vidas humanas, tá? Aprenda isso, meu irmão. Onde você estiver, você é importante porque Deus colocou, né? A importância que Deus deu para você, como Ele quis, né? Então, nós temos que cultivar essa unidade. E nós temos 3 formas de cultivar essa diversidade. Aqui o autor da lição, ele busca nos colocar 3 formas de cultivar a unidade. Vou tentar resumir aqui para os irmãos, né? Como é que eu posso cultivar? A palavra cultivar vem até da plantações, né? Você vai vai fazer um jardim, vai fazer uma horta, uma grande lavoura, você tem que cultivar. O que é o cultivo? Dá trabalho. Você tem que limpar o terreno, semear, nascer, depois você tem que limpar, você tem que aguar, você tem que cuidar. Então, todas essas coisas têm que ser trabalhosas, né? São trabalhosas nesse sentido, que você tem que estar consciente do que você está fazendo. Não é uma coisa natural. Erva daninha nasce natural. Você deixa lá e nasce. Mas coisas boas nós temos que cultivar. Então, qual que é a primeira aqui? Em primeiro lugar, lutar por uma unidade que abrace a diferença em vez de uma unidade que tende a erradicá-la. Então, como eu falei, muitas das pessoas hoje que defende a unidade, né? A unidade não, a diversidade, mas são aquelas pessoas que só andam com pessoas que pensam como ela. Né? Lógico que tem aquela questão do companheirismo, que você se adequa a algumas pessoas que tem intimidade com ela, mas tem pessoas que falam tanto da diversidade, mas ele só consegue conviver com pessoas que são iguaizinhas a ele. Né? O máximo que ele consegue com os outros o máximo que ele consegue é dar um oi, um tchau, um abraço, mas não consegue conviver. Se pensou teologicamente diferente, um pouquinho diferente dele, ou nem doutrinariamente, mas alguma coisa que não pensa, né, ou contradiz ele, a pessoa já. Então nós temos que cultivar uma unidade que abrace a diferença, mas dentro desse sentido que a Bíblia fala. Nós somos membros uns dos outros. Todas as partes, todas as pessoas são diferentes. Não é você abraçar todas as diferenças. Aquelas diferenças, aquelas pessoas colocar no corpo de Cristo, né, para glorificar a Cristo, né? Não é só músico que só gosta de conviver com músico. Não é só professor que só gosta de conviver com professor. Não é baterista só o baterista, ou etc. Outras coisas aí, né? A unidade não pode ser a diversidade. Não pode ser aquela unidade que não queira a diversidade. A segunda coisa que a igreja também precisa fazer para cultivar é que a igreja precisa fomentar, né, ou aprender a fomentar as múltiplas formas de atuação dos membros. Cantar, pregar, produzir. Geralmente as pessoas na igreja... Estou minha vida toda na igreja e geralmente as pessoas pensam que só existem duas coisas para você fazer na igreja: cantar e pregar. Então você tem que fazer alguma coisa em destaque. Nunca trabalham com a questão que existem os múltiplos trabalhos na igreja. A igreja, graças a Deus, com essa nova visão assim que está nova para nós, né? Não bíblica, né? Da questão dos ministérios, ela está procurando o quê? Diversificar, né, trabalhos diversos para atender necessidades diversas. Através dos dons que a pessoa tem, que a pessoa recebeu de Deus, recebeu da pessoa, da própria divindade, do próprio Deus, como ele quis. Então,
A igreja tem que fomentar, tem que buscar ferramentas. Não existe só louvores e pregação na igreja. Não existe só aqueles momentos lá dentro da igreja, aqueles momentos lá dentro do templo, do sábado de manhã, domingo à noite, tá certo? Existe vários múltiplos trabalhos que nós podemos fazer. Quando a igreja faz isso, a igreja cria escolas, né? As escolas cristãs foram criadas, até a escola bíblica, por pessoas que viram necessidade, crianças que deveriam estar na escola aprendendo, e usaram-se a Bíblia para ensinar, para alfabetizar crianças, né? Lembro de uma pessoa muito famosa, um evangelista muito famoso, e ele foi um desse fomentador da questão da escola bíblica, mas ele era um pregador avivalista, um pregador de evangelizador, e ele começou uma escola bíblica e ele começou a trazer crianças para frequentar a escola bíblica. Mas chega uma hora que ele falou assim, eu não vou dar aula, eu vou lá buscar. E ele descobriu que o dom dele era ir lá buscar as pessoas para trazer dentro da igreja para que outra pessoa ensinar. Agora ele começou a pegar, de repente ele viu que isso era o dom que Deus tinha para ele, né? Então a igreja deve fomentar, tá certo? A igreja como um corpo só saudável, né, e eficiente, quando faz as diferentes funções da igreja. Já pensou se só a mão direita trabalha na igreja? Nós vamos querer um corpo onde só tem a mão direita, ou outra só a mão esquerda, ou só pé, só cabeça? Nós vamos ficar o quê? Aleijados, uma mão inchada, uma mão onde todo mundo quer fazer a mesma coisa. Todo mundo quer fazer a mesma coisa, e se todo mundo quiser fazer a mesma atividade, a mesma funcionalidade na igreja, o que vai acontecer? A igreja vai ficar aleijada. A igreja vai ficar aleijada, né? Se uma mão sem um braço para segurá-la, né? Para levantá-la, quando ela vai segurar as coisas, é uma mão que não tem valor nenhum, tá certo? E terceiro, né? Outra maneira de cultivar a diversidade é trabalhar a questão que nós estamos falando, o preconceito, né? Preconceito na questão primeiramente na questão das diferenças. Se a pessoa faz um trabalho diferente, eu já não aceito, né? Geralmente, o que é um preconceito? É uma coisa que não foi analisada. A primeira impressão que ficou, a primeira coisa que a pessoa aprendeu ali superficialmente, ela já tirou uma conclusão, ela tira uma conclusão e estabelece aquilo para a vida dela toda. É lógico que não estou falando assim de você aceitar qualquer coisa lá na igreja, né, em nome da diversidade. Ou em nome hoje que tudo é preconceito, né? Hoje, infelizmente, a palavra preconceito está sendo muito mal usada, e se nós, como cristãos, não soubermos equilibrar isso, nós podemos ser preconceituosos, se nós não equilibrarmos a palavra, nós podemos ser preconceituosos com muitas coisas. Em outra maneira, nós podemos ser libertinos, porque com medo de ser taxados de preconceituosos, né? Para começar, se a pessoa chamar você de preconceituoso, a pessoa vai ter que explicar por que você é preconceituoso. Então, primeiramente, você tem que compreender aquilo que Cristo ensinou, que essa lição aqui vem nos ensinar, sobre essa questão de ser diversos na unidade, né? Tentar quebrar todo esse preconceito. Um preconceito, talvez, que nós devemos tirar, é que, para mim ser uma pessoa cristã excelente, eu tenho que ter nascido no Evangelho, né? O único trabalho importante na igreja é o trabalho lá da frente. E outra coisa, só porque a pessoa faz um pouquinho diferente do que eu faço, a pessoa está fazendo errado, né? Vamos dizer, na tradição de algumas coisas, ou não tradição, mas no tradicionalismo, porque a tradição é boa, o tradicionalismo que é errado, né? A tradição, muitas vezes, ela ajuda muito a igreja, ela dá substância, né? Ela dá suporte para a igreja, né?
Então, nós devemos agora ter algumas atitudes práticas em relação a isso, né? Como eu falei aqui, só repetindo, lutar pela unidade abraça a diferença em vez de tentar erradicá-la. A diferença que seja saudável para a igreja, dentro dos parâmetros da igreja. Depois, fomentar a diversidade dentro daquilo da necessidade, e os ministérios hoje é uma boa maneira que a igreja está fazendo isso, e depois acabe com o preconceito. Né? E a maneira de você acabar com o preconceito é você estudar, você pesquisar, você aprender o que é diversidade, o que é unidade, e você tomar cuidado com as armadilhas também, tá? Partindo para a parte prática, para nós já darmos fechamento, né? Que nós vamos aplicar o tema aqui, para nós valorizarmos os dons, né? Valorizarmos os dons, eu já até falei um pouquinho sobre isso aqui, né? Uma maneira de nós trabalharmos a diversidade na unidade é valorizar os dons. Como é que nós podemos valorizar os dons? Você já parou para pensar que a diversidade de dons na igreja é uma resposta à doutrina bíblica da unidade, né? Como eu falei, como Paulo fala, o corpo, ele necessita de todas as suas partes. Converse, né? Nós devemos estar na igreja, como que nós podemos aí. Cada parte é importante. Se você for estudar medicina, você vai ver que cada parte do corpo é importante. Cada parte do corpo humano é importante. Nada é importante. Tudo isso, elas são codependentes. Essa diversidade e na unidade, ela cria uma codependência. Ou ela, não é que ela é uma codependência. Uma parte é importantíssima para a outra. Se faltar uma, não vai funcionar. Se não tiver alguém para receber os visitantes na porta da igreja, né, de maneira agradável, a pessoa não vai se sentir bem, tá certo? A pessoa não vai se sentir bem lá na igreja, tá? Se não houver pessoas qualificadas para ensinar, nós não vamos desenvolver a doutrina cristã em nossas vidas, nós não vamos nos aperfeiçoar. Se não haver pessoas que só oram, né, que às vezes a única função da igreja é orar por todas as pessoas, é interceder. Se não houver aquelas pessoas que desenvolveram bem a sua vida profissional, aquela vida profissional onde ela possa contribuir com o sustento financeiro da igreja, mais do que os outros irmãos, contribuir com missões, o evangelho não vai ser propagado, tá bom, irmãos? E depois nós temos o quê? Para valorizar a diversidade, é uma forma de cumprirmos a missão. A missão que Deus deixou para nós precisa de toda essa diversidade. Precisa de alguém que vá, anuncie. Precisa de alguém que fique, receba, ensine. Pessoas que sustentem a obra, pessoas que ficam orando, né? Nós vimos na questão da igreja de Antioquia, onde eles oravam, ali havia os diversos dons, eles oraram, enviaram e sustentaram. Nós vemos ali nos vários relatos de Paulo que ele era sustentado por alguns irmãos. Tinha alguns irmãos que intercediam por ele. Paulo fala até que se não fosse a oração daquela igreja, não só sustento, se não fosse a oração daquela igreja, né, ele sofreria muito mais. Se não fosse o sustento daquela igreja, tá certo? E tudo isso faz parte do cumprimento da missão. Como nós vamos falar aqui hoje, né, a igreja que nós devemos orar, a igreja do Paquistão, se nós estivermos aqui, dessa igreja perseguida, né, se nós estivermos aqui, às vezes não temos como ir lá confortar aqueles irmãos. Nós podemos estar aqui intercedendo por eles, só para falar sobre o cumprimento da missão. A intercessão é uma coisa importante. Então, qual que é o desafio dessa semana?
refletir, né, sobre a beleza da diversidade, pois apesar de fazermos parte de um só corpo, somos vários membros e cada um com a sua função. Cristo projetou uma comunidade de pessoas diferentes, de lugares diferentes, com educação e criação diferentes, mas unidades por meio da cruz e do Evangelho. Então, qual o desafio? Será de, ao tentar notar pessoas sem atuação na igreja e tentar motivar essa pessoa a ter uma atuação. Graças a Deus, nós como igreja, nós estamos tentando trabalhar, fazendo uma unidade, né? Tendo uma igreja simples, buscando desenvolver os ministérios e a maneira de nós incentivarmos as pessoas a trabalhar, não por destaque, né? Mas para a honra e glória de Deus e para desenvolver aquilo que nós recebemos, porque nós recebemos conforme a maneira como Deus quis. Está lá no Coríntios, como Deus quis, tá bom? E uma maneira que nós vamos fazer agora é orar pela igreja do Paquistão. Você que tem a lição aí, ó, a igreja do Paquistão, né? O Paquistão é uma divisão da Índia, né? Num país que chamava-se Índia, toda ali dominado pela Inglaterra, só que ali existia os hindus e os islâmicos, né? Os muçulmanos. E eles não conseguiram conviver nessa diversidade ali, e eles acabou se dividindo em dois países, o Paquistão e a Índia. Então, lá de maioria muçulmana. Então, ali, em 1947, ano da independência do país, a situação da minoria cristã ficou mais complicada, quando o Paquistão se tornou oficialmente um Estado muçulmano. As igrejas históricas têm relativa liberdade de culto. No entanto, são fortemente monitoradas e têm sido regularmente alvos de ataques de bombas, né? Ataques a bombas. Todos os cristãos enfrentam discriminação institucionalizada, como pode ser visto. Por exemplo, as vagas de empregos ocupadas vistas como baixas, só tem trabalho de baixa renda, né? Aqueles trabalhos que são depreciativos e são reservadas só para as grandes autoridades. Os cristãos têm esse tipo de emprego. Então, como nós vamos orar? Vamos orar pelos cristãos e ex-muçulmanos no Paquistão, que enfrentam o impacto da perseguição no país. Então, vamos orar por eles, vamos orar pelos cristãos que são acusados por blasfêmias lá, né, por pregar a Cristo, e proteção também por meninas e mulheres cristãs. Cerca de 700 são sequestradas a cada ano. 700 mulheres, né, crianças, né, meninas e mulheres a cada ano, violentadas e obrigadas a casar com homens muçulmanos, que geralmente resultam em conversões forçadas ao islamismo, né? Então, é isso que acontece lá em vários países muçulmanos, né? E aqui no Paquistão nós vamos orar por eles, tá bom? Tá certo, moço? Então, chegamos então ao final. Lembra que tudo isso, esse é o motivo de oração no final. Juntamente com o pastor, nós vamos orar também. Temos o canal do YouTube lá, vai lá e se inscreva, porque essa aqui vai ficar no YouTube. Se inscreva lá, põe o sininho, divulgue, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse ensino. Vou orar, pedir para os irmãos do Paquistão e estaremos encerrando. Senhor, meu Deus, ó Pai, obrigado por mais esse momento nessa escola bíblica que nós temos aprendido muito sobre a diversidade na unidade, na diversidade dos dons, das tarefas que tem nos colocado aqui, Senhor, para fazer. Ó meu Deus, obrigado por tudo. Senhor, nós pedimos, Senhor, imploramos, nós intercedemos pelos irmãos, pelas pessoas nesse país, Senhor, que precisam tanto da Tua graça, Senhor, que Tu vá lá, olhe com amor, com carinho, Senhor, com misericórdia, Senhor, fortaleça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja lá para fortalecer, para que eles possam continuar firmes na fé, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Aguarde um pouquinho, que nós já vamos entrar com a live dos louvores e logo depois a mensagem, tá bom? Hoje começamos um novo tema e daqui a pouquinho os irmãos vão estar sabendo, tá bom?